Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 96. Pedaços de um Fabrial. Dizem que Iegignar consome almas, mas não consigo encontrar uma explicação específica. Não sei ao certo se essa lenda está correta. Da Mítica de Hesse, página 51. No dia da primeira reunião dos monarcas em Uritiro, Navani fez com que cada pessoa, por mais importante que fosse, carregasse a própria cadeira. A velha tradição aletiana simbolizava que cada chefe trazia sabedoria importante para uma assembleia. Navani e Dalinar chegaram primeiro, descendo do elevador e caminhando rumo à sala de reuniões perto do topo de Uritiro. Sua cadeira era sóbria, mas confortável, feita de madeira transmutada com um assento acolchoado. Dalinar havia tentado levar um banco, mas ela insistira que ele escolhesse coisa melhor. Não era uma tenda de estratégia em um campo de batalha, e a austeridade forçada não impressionaria os monarcas. Ele por fim selecionou uma sólida cadeira de madeira de cepo largo, com descansos largos para os braços, mas sem estofamento. Ele fez o caminho em silêncio, vendo a passagem dos andares. Quando estava perturbado, Dalinar se calava. Sua testa se enrugava, pensativa, e para todos os outros parecia que ele estava mal-humorado. Eles escaparam, Dalinar. Disse Navani para ele. Tenho certeza disso. Elhokar e Adolin estão seguros em algum lugar. Ele assentiu. Mas, mesmo que eles houvessem sobrevivido, Kholinar havia caído. Era por isso que ele parecia tão assombrado. Não, era alguma outra coisa. Desde seu desmaio, depois de visitar Azir, parecia que algo dentro de Dalinar havia se quebrado. Naquela manhã, ele havia pedido em voz baixa que ela liderasse a reunião. Navani estava profundamente preocupada com o que estava acontecendo com ele, e com Elhokar, e com Kholinar. Mas, raios, haviam trabalhado muito duro para forjar essa coalização. Ela não deixaria que entrasse em colapso agora. Já havia chorado por uma filha, mas então recebeu essa filha de volta. Precisava ter esperança de que o mesmo aconteceria com Elhokar, no mínimo, para que pudesse continuar funcionando enquanto Dalinar estava de luto. Pousaram suas cadeiras na grande sala de reuniões, que tinha uma vista desimpedida através de janelas de vidro planas que davam para as montanhas. Os servos já haviam deixado quitutes e bebidas ao longo da parede curva da sala. O piso ladrilhado estava incrustado com a imagem do olho duplo do Todo-Poderoso, completo com fluxos e essências. A Ponte 4 entrou no recinto depois deles. Muitos haviam trazido assentos simples, mas o Erdaziano havia cambaleado até o elevador com uma cadeira tão grandiosa, enfeitada com pano azul bordado e prata, que era quase um trono. Eles instalaram suas cadeiras atrás da dela com uma boa dose de discussão, e então atacaram a comida sem pedir permissão. Para um grupo que estava essencialmente a um passo de serem fractários olhos claros, era um bando desregrado e rude. De modo característico, a Ponte 4 recebeu com gargalhadas a notícia sobre a possível queda do seu líder. Caladinha mais duro do que um pedregulho jogado pelo vento, luminosa, Teft havia lhe dito. Ele sobreviveu à Ponte 4, sobreviveu aos abismos e vai sobreviver a isso. Ela tinha que admitir que o otimismo deles era encorajador. Mas, se a equipe havia sobrevivido, por que não voltou durante a última grande tormenta? Fique firme. Navani pensou consigo mesma, fitando os carregadores,
que estavam cercados por esprenos de riso. Um daqueles homens atualmente portava a espada de honra de Gezerezé. Ela não sabia dizer qual deles. A espada podia ser dispensada como uma espada fractal comum, e eles a trocavam entre si para serem imprevisíveis. Logo, os outros chegaram em diferentes elevadores, e Navani os observou cuidadosamente. A tradição de carregar cadeiras era, em parte, um símbolo de igualdade, mas Navani achou que podia aprender algo sobre os monarcas através de suas escolhas. Ser humano era extrair sentido do caos, encontrar significado entre os elementos aleatórios do mundo. O primeiro a chegar foi o jovem primeiro Azichiano. Seu alfaiate havia feito um trabalho maravilhoso em deixar sua roupa régia sob medida. Teria sido fácil deixar o jovem parecendo uma criança nadando naqueles trajes imponentes e naquele barrete. Ele carregava um trono muito elaborado, coberto com estampas azichianas gritantes, e cada um dos seus conselheiros mais próximos ajudava, segurando com uma das mãos. O grande contingente se acomodou, e uma enxurrada de outros veio atrás, incluindo 3 representantes de reinos subordinados a Azir. O primeiro de Emu, a princesa de Izir e o embaixador de Tashik. Todos traziam cadeiras que eram ligeiramente inferiores ao trono do primeiro Azichiano. Havia um ato de equilíbrio naquilo. Cada uma das 3 monarquias expressava apenas o respeito suficiente ao primeiro para não embaraçá-lo. Eram seus súditos apenas em nome. Ainda assim, Navani deveria ser capaz de concentrar seus esforços diplomáticos no primeiro. Tashik, Emu e Izir o seguiriam. 2 deles eram historicamente mais próximos ao trono azichiano, e o terceiro, Emu, não estava em posição de ser independente depois que a guerra com Tukar e o ataque dos esvaziadores haviam basicamente arruinado o principado. O contingente aletiano chegou em seguida. Renarin, que parecia apavorado com a possibilidade de algo ter acontecido com seu irmão, trouxe uma cadeira simples. Jasnal superou trazendo efetivamente um banco acolchoado. Ela e Dalinar podiam ser dolorosamente similares. Navani notou com irritação que Sebarial e Palona não estavam com os outros grão-príncipes. Bem, pelo menos eles não haviam aparecido com mesas de massagem. Notavelmente, Yalai Sadeias ignorou o requisito de carregar sua própria cadeira. Um guarda marcado por cicatrizes colocou uma cadeira esguia e laqueada para ela, tingida de um grená tão profundo que poderia ser preta. Ela encontrara os olhos de Navani enquanto se sentava, fria e confiante. Amaron era tecnicamente o grão-príncipe, mas ele ainda estava em Tailaná, trabalhando junto com seus soldados para reconstruir a cidade. De qualquer modo, Navani duvidava que Alai teria deixado que ele os representasse nessa reunião. Parecia fazer tanto tempo desde que Alai e Navani haviam se juntado em jantares, conspirando sobre como estabilizar o reino que seus maridos estavam conquistando. Agora, Navani queria agarrar a mulher e sacudi-la. Não pode parar de ser mesquinha por um tormentoso minuto. Bem, como acontecia já há tanto tempo, os outros grão-príncipes se submeteriam a Colin ou a Sadeias. Deixar Yalai participar era um risco calculado. Se fosse proibida de vir, a mulher encontraria uma maneira de sabotar o evento. Deixando-a entrar, com sorte ela começaria a ver a importância desse trabalho. Pelo menos a rainha Fen e seu consorte pareciam comprometidos com a coalização. Eles pousaram suas cadeiras junto da janela de vidro, de costas para as tempestades, como na expressão humorística frequente dos Tailenos. Suas cadeiras de madeira tinham costas altas, pintadas de azul, e com estofamento de um branco náutico. Taravangian, segurando uma cadeira de madeira comum sem acolchoamento, pediu para juntar-se a eles. O velho havia insistido em carregar sua própria cadeira, embora Navani houvesse especificamente dispensado a ele, Ashino dos Sábios e outros de porte frágil. A Drotagia estava sentada com ele, assim como sua manipuladora de fluxos. Ela não foi se juntar à Ponte 4. E, curiosamente, Navani percebeu que ainda pensava na mulher como a manipuladora de fluxos dele. A outra única pessoa de nota era Alnak, o embaixador de Natan. Ele representava um reino morto que havia sido reduzido a uma única cidade-estado na costa leste de Roshar com umas poucas outras cidades como protetorados. Por um momento, aquilo tudo pareceu demais para Navani. O Império Azichiano, com todas as suas complexidades.
o contramovimento entre os grão-príncipes aletianos. Taravangian, que era de algum modo rei de Jaqueved, o segundo maior reino em Roshar. A rainha Fen e sua obrigação para com as guildas da sua cidade. Os radiantes, como a pequena Rechiana que no momento estava conseguindo comer mais do que o imenso carregador de pontes papaguampas, quase como se fosse uma disputa. Tanta coisa para se pensar, justo agora quando Dalinar estava se distanciando. Calma. Navani pensou consigo mesma, respirando fundo. Tire ordem do caos. Encontre a estrutura aqui e comece a construir a partir dela. Todos haviam se organizado naturalmente em um círculo, com monarcas na frente e grão-príncipes, vizires, intérpretes e escribas irradiando a partir deles. Navani se levantou e foi até o centro. Quando todo mundo estava se aquietando, Sebarial e sua amante finalmente entraram, despreocupados. Eles foram direto para a comida e haviam aparentemente esquecido por completo as cadeiras. Eu não sei de qualquer outra conferência como essa na história de Roshar, disse ela quando a sala voltou a silenciar. Talvez elas fossem comuns na época dos Cavaleiros Radiantes, mas certamente nada como isso aconteceu desde a traição. Eu gostaria de dar-lhes as boas-vindas e de agradecer a vocês, nossos nobres convidados. Hoje faremos história. Só foi necessário uma desolação, disse Sebarial da mesa de comida. O mundo devia acabar com mais frequência. Isso faz com que todo mundo se torne mais ameno. Os vários intérpretes sussurraram traduções para os participantes estrangeiros. Navani se perguntou se era tarde demais para mandar jogá-lo para fora da torre. Era possível fazer isso. O lado vazio de Urtiru, voltado para a origem, seguia reto até embaixo. Ela poderia observar Sebarial caindo praticamente até o fundo das montanhas, se assim desejasse. Nós estamos aqui para discutir o futuro de Roshar, continuou Navani em um tom áspero. Precisamos ter uma visão e uma meta unificadas. Ela olhou ao redor da sala enquanto as pessoas assimilavam o que havia dito. Ele vai falar primeiro, pensou, notando o primeiro de Emul se mexendo na cadeira. Seu nome era Vexil, o sábio, mas as pessoas frequentemente se referiam aos príncipes e primeiros macabaquianos pelo seu país de modo parecido com como os grão-príncipes aletianos costumavam ser chamados pelos nomes de suas casas. O caminho é óbvio, não é? Disse Emul através de um intérprete, embora Navani entendesse seu azichiano. Ele fez uma saudação da sua cadeira para o jovem imperador azichiano. Então continuou. Precisamos retomar minha nação das mãos dos Pachamanos traidores. Então precisamos conquistar Tukar. É completamente irracional permitir que aquele homem insano, que alega ser um deus, continue a afligir o glorioso Império Azichiano. Isso vai ficar difícil, pensou Navani enquanto meia dúzia de outras pessoas começava a falar ao mesmo tempo. Ela levantou a mão livre. Farei o possível para moderar de modo justo, vossas majestades, mas entendam que sou apenas uma pessoa. Conto com todos para que facilitem a discussão, em vez de tentarem falar interrompendo uns aos outros. Ela acenou com a cabeça para o primeiro azichiano, esperando que ele tomasse a palavra. Um tradutor sussurrou as palavras dela no ouvido esquerdo do primeiro. Então Noura, a vizir, se inclinou para a frente e sussurrou baixinho no outro, sem dúvida oferecendo instruções. Eles vão querer ver como isso vai se desenrolar, concluiu Navani. Um dos outros vai falar em seguida. Vão querer contrastar com a posição emuliana, para se afirmarem. O trono reconhece o primeiro de Emul, disse finalmente o imperadorzinho. Estamos cientes dos seus desejos. Ele fez uma pausa e olhou ao redor. Mais alguém quer comentar? Meu irmão, o príncipe, deseja dirigir-se a vocês, disse o alto e refinado representante de Tashiki, que vestia um traje florido em amarelo e dourado, em vez da túnica tradicional do seu povo. Uma escriba sussurrou para ele enquanto uma telepena traçava a mensagem que o príncipe de Tashiki queria expressar à reunião. Ele vai contradizer Emul, pensou Navani. Apontar em outra direção, talvez para Iri. Nós de Tashiki estamos mais interessados na descoberta desses gloriosos portais, declarou o embaixador.
Os Aletianos nos convidaram aqui e nos disseram que somos parte de uma grandiosa coalização. Nós respeitosamente gostaríamos de saber com que frequência poderemos usar esses portais e como negociaremos tarifas. Imediatamente, a sala explodiu com conversas. Nosso portal, na nossa terra natal histórica, está sendo usado sem nossa permissão, disse Alnak. E, embora sejamos gratos aos Aletianos por protegê-lo para nós, se vai haver guerra, então é um período ruim para discutir tarifas, disse Fen. Deveríamos simplesmente concordar com o livre mercado, o que ajudaria seus comerciantes. Fen, observou Sebarial. Que tal pedir a eles para ajudar o resto de nós com alguns suprimentos gratuitos em tempo de guerra? Emul. Começou o primeiro emuliano. Esperem, disse a princesa de Ir. Não deveríamos nos preocupar com Ir e Hira, que parecem ter se aliado completamente com o inimigo. Por favor, disse Navane, interrompendo a confusão de conversas. Por favor, vamos fazer isso de maneira ordenada. Talvez seja melhor, antes de decidirmos onde combater, discutirmos como nos equiparemos contra a ameaça inimiga. Ela olhou para Taravengia. Vossa Majestade, pode nos dizer mais sobre os escudos que suas eruditas em Jaqueved estão criando? Sim, eles são fortes. Quão fortes? Questionou Navone. Muito fortes. Ai, sim. Fortes o bastante. Ele coçou a cabeça e olhou para ela, sem saber o que fazer. Quão fortes você precisa que eles sejam? Ela respirou fundo. Ele não estava tendo um bom dia. Isso aconteceu com a mãe dela. Lúcida em alguns dias, parcamente consciente em outros. Os semifractais nos darão uma vantagem contra o inimigo, disse Navane, se dirigindo à sala. Nós entregamos os projetos para as eruditas azistianas. Gostaria de unir nossos recursos e estudar o processo. Isso poderia levar a uma armadura fractal? Perguntou a rainha Fen. É possível, disse Navone. Porém, quanto mais estudo que descobrimos aqui em Uritiru, mais percebo que nossa imagem dos antigos como possuidores de uma tecnologia fantástica é profundamente falha. Na melhor das hipóteses, um exagero, talvez uma fantasia. Mas as fractais, disse Fen. Manifestações de esprenos, explicou Jasna. Não tecnologia fabrial. Até mesmo as gemas que descobrimos, contendo palavras de antigos radiantes durante a época em que deixaram Uritiru, eram rudimentares, embora tenham sido usadas de uma maneira que ainda não exploramos. Todo esse tempo partimos do princípio de que perdemos grandes tecnologias nas desolações, mas parece que somos muito mais avançados do que os antigos já foram. Foi o processo de vinculação com os prenos que nós perdemos. Não perdemos, disse o primeiro azistiano. Abandonamos. Ele olhou para Dalinar, que estava sentado em uma postura relaxada. Não encurvado, mas também não estava empertigado. Uma postura que de algum modo dizia, estou no controle aqui, não finjam o contrário. Dalinar dominava uma sala mesmo quando tentava não se destacar. Aquele senho franzido escurecia seus olhos azuis, e a maneira como ele coçava o queixo evocava a imagem de um homem contemplando quem ia executar primeiro. Os participantes haviam organizado suas cadeiras em um círculo rudimentar, mas a maioria estava voltada para Dalinar, sentado ao lado da cadeira de Navone. Depois de tudo o que aconteceu, não confiavam nele. Os antigos juramentos voltaram a ser declarados, disse Dalinar. Somos novamente radiantes. Desta vez, não vamos abandoná-los. Eu prometo. Noura, a vizir, sussurrou no ouvido do primeiro azistiano, e ele assentiu antes de falar. Nós ainda estamos muito preocupados com os poderes com que vocês estão mexendo. Essas habilidades. Quem sabe se os radiantes perdidos estavam errados em abandoná-las? Eles estavam com medo de alguma coisa e trancaram esses portais por algum motivo. É tarde demais para voltar atrás, Vossa Majestade, replicou Dalinar. Eu estabeleci um laço com o próprio Pai das Tempestades. Precisamos usar essas habilidades ou seremos esmagados sob a invasão. O primeiro se recostou novamente e seus atendentes pareceram preocupados. Eles sussurravam entre si. Tirar ordem do caos.
pensou Navani. Ela gesticulou para os carregadores de pontes e para Lift. Eu compreendo sua preocupação, mas vocês certamente leram nossos relatos sobre os votos que esses radiantes seguem. Proteger. Lembrar-se dos caídos. Esses juramentos são prova de que nossa causa é justa. Nossos radiantes confiáveis. Os poderes estão em mãos seguras, Vossa Majestade. Eu acho que deveríamos parar de ficar postergando e trocando tapinhas nas costas, declarou Yalai. Navani se virou para encará-la. Não sabote isso, pensou, olhando a mulher nos olhos. Nem ouse. Nós estamos aqui para concentrar nossa atenção, continuou Yalai. Deveríamos discutir onde invadir para obter a melhor posição para uma guerra estendida. Obviamente, só há uma resposta. Shinovar é uma terra fértil. Seus pomares são infinitos. A terra é tão tranquila que até mesmo a grama cresce relaxada e gorda. Devíamos tomar aquela terra para suprir nossos exércitos. Os outros na sala concordaram, como se aquela fosse uma linha de conversa perfeitamente aceitável. Com uma flecha bem apontada, Yalai Sadeias havia provado que todos sussurravam, que os aletianos estavam construindo uma coalização para conquistar o mundo, não apenas protegê-lo. As montanhas chinas apresentam um problema histórico, disse um embaixador de Tashiki. Atacar através delas ou cruzando as é basicamente impossível. Temos os sacroportais agora, disse Fen. Sem querer levantar esse problema específico novamente. Mas alguém investigou se o portal chino pode ser aberto. Ter Shinovar como um reduto, difícil de invadir dos modos convencionais, ajudaria a reforçar nossa posição. Navani xingou Yalai baixinho. Isso só reforçaria a preocupação azichiana de que os portais eram perigosos. Ela tentou conduzir a discussão, que escapou novamente das suas mãos. Precisamos saber o que os sacroportais fazem, disse Tashiki. Será que os aletianos não compartilharam conosco tudo o que descobriram sobre eles? E o seu povo? Replicou Aladar. Eles são ótimos no comércio de informações. Poderiam compartilhar conosco os seus segredos. Todas as informações tashicanas estão livremente disponíveis. Há um alto preço. Nós precisamos. Mas Emu, essa coisa toda vai ser uma confusão, disse Fen. Já posso ver. Precisamos ser capazes de ter livre comércio. E a cobiça aletiana pode destruir isso. A cobiça aletiana, interpelou Yalai. Está testando até onde pode nos pressionar, porque garanto que Dalinar Collin não será intimidado por um bando de mercadores e banqueiros. Por favor, disse Navani diante do crescente tumulto. Silêncio. Ninguém pareceu notar. Navani expirou, então limpou a mente. Ordem a partir do caos. Como podia trazer ordem para aquele caos? Ela parou de se afligir e tentou escutá-los. Estudou as cadeiras que haviam trazido, o tom de suas vozes. Seus medos, ocultos por trás do que exigiam ou solicitavam. O formato da coisa começou a fazer sentido para ela. No momento, aquela sala estava cheia de materiais de construção. Peças de um fabrial. Cada monarca, cada reino, era uma peça. Dalinar os reuniu, mas não os montou. Navani foi até o primeiro azichiano. As pessoas silenciaram enquanto, de modo chocante, ela se curvou para ele. Vossa Excelência, disse ela ao se levantar. Na sua opinião, qual é o ponto mais forte do povo azichiano? Ele olhou de relance para seus conselheiros enquanto as palavras dela eram traduzidas, mas eles não responderam. Em vez disso, pareciam curiosos em saber o que ele diria. Nossas leis, replicou ele por fim. Sua famosa burocracia, disse Navani. Seus funcionários e escribas, e por extensão, os grandes centros de informação de Tashiki, os cronometristas e guarda-tempos de Iezir, as legiões azichianas. Vocês são os maiores organizadores em Roshar. Há muito tempo eu invejo sua abordagem ordeira do mundo. Talvez tenha sido por isso que seu ensaio foi tão bem recebido. Luminosa Collin, disse o imperador, soando completamente sincero. Diante da sua habilidade, eu me pergunto, alguém nesse recinto reclamaria se uma tarefa específica fosse designada aos seus escribas? Precisamos de procedimentos. Um código sobre como nossos reinos devem interagir e como devemos compartilhar recursos. Vocês, de Azir, estariam dispostos a criar isso? Os vizires pareceram chocados,
Então imediatamente começaram a conversar uns com os outros em tons baixos e empolgados. O ar de deleite no rosto deles era prova suficiente de que, sim, eles estariam dispostos. Agora, espere, interrompeu Fen. Você está falando de leis que todos nós teríamos que seguir. Alnak assentiu às pressas. Mais e menos do que leis. Disse Navoine. Precisamos de novos códigos para guiar nossas interações. Como foi comprovado hoje, precisamos ter procedimentos sobre como fazer reuniões, como dar a vez para cada pessoa, como compartilhar informações. Eu não sei se Tylena pode concordar com isso também. Bem, com certeza você vai primeiro querer ver o conteúdo desses códigos, Rainha Fen. Disse Navoine, caminhando até ela. Afinal de contas, nós vamos ter que administrar o comércio através dos sacroportais. Eu me pergunto, quem tem uma excelente especialização em remessas, caravanas e comércio em geral? Você daria isso para nós? Perguntou Fen, absolutamente perplexa. Parece lógico. Sebarial engasgou baixinho com os quitutes que estava comendo e o Palona bateu nas costas dele. Ele queria aquele trabalho. Isso vai te ensinar a não aparecer atrasado na minha reunião e só fazer piadas. Observou Navoine. Ela deu uma olhadela para Dalinar, que parecia preocupado. Bem, ele sempre parecia preocupado ultimamente. Não vou entregar a você os sacroportais. Disse Navani a Fen. Mas alguém precisa supervisionar o comércio e os suprimentos. Seria um trabalho natural para os comerciantes tailenos, contanto que um acordo justo possa ser alcançado. Disse Fen, se recostando. Ela olhou para seu consorte, que deu de ombros. E os aletianos? Indagou a miúda princesa de Ezer. E vocês? Bem, nós nos destacamos em uma coisa. Respondeu Navani e olhou para Emul. Vocês aceitariam a ajuda dos nossos generais e exércitos para defender o que sobrou do seu reino? Por todo Kadazix que já foi sagrado, exclamou Emul. Sim, naturalmente. Por favor. Tenho várias escribas especialistas em fortificações, sugeriu Aladar do seu lugar atrás de Dalinar e Jasna. Elas podem avaliar seu território restante e fornecer conselhos sobre como protegê-lo. E recuperar o que perdemos? Perguntou Emul. E Alai abriu a boca, talvez para exaltar novamente as virtudes bélicas dos aletianos. Jasna a interrompeu, falando de modo decisivo. Proponho que primeiro nos consolidemos. Tukar, Iri, Shinovar. Parece tentador atacar cada um desses lugares, mas de que iria adiantar? Se nos estendermos demais, devemos nos concentrar em proteger nossas terras como elas estão agora. Sim, disse Dalinar. Não deveríamos nos perguntar onde vamos atacar, mas sim, onde nosso inimigo vai atacar em seguida. Eles estabeleceram 3 posições, disse o grão-príncipe Aladar. Iri, Marat e Aletikar. Mas você enviou uma expedição, disse Fen, para retomar Aletikar. Navani conteve a respiração, olhando para Dalinar. Ele assentiu devagar. Aletikar caiu. Comunicou Navani. A expedição falhou. Nossa terra foi tomada. Navani havia esperado que a notícia causasse outra rajada de conversas, mas em vez disso ela foi recebida apenas por um silêncio atordoado. Jasna continuou por ela. O que resta dos nossos exércitos recuou até Erdais ou Jaqueved, perseguidos e confundidos por inimigos que podem voar, ou por súbitos ataques de tropas de choque de parchamanos. Nossos únicos pontos de resistência estão na fronteira sul, junto ao mar. Colinar caiu completamente. O sacroportal está perdido para nós. Nós o trancamos do nosso lado, para que não possa ser usado para alcançar o retiro. Eu sinto muito, disse Fen. Minha filha está certa. Disse Navani, tentando projetar força enquanto admitia que haviam se tornado uma nação de refugiados. Nós devemos aplicar nossos esforços primeiro em nos certificarmos de que nenhuma outra nação cairá. Minha terra natal. Começou o primeiro de Emul. Não, disse Noura em um aletiano com forte sotaque. Sinto muito, mas não. Se os esvaziadores quisessem seu último bocado de terra, Vexil, já o teriam tomado.
Os aletianos podem ajudá-lo a proteger o que possui, e parece generoso da parte deles fazer isso. O inimigo passou por você para se reunir em Marath, conquistando apenas o que era necessário no caminho. Os olhos deles estão voltados para outro lugar. Ah, céus! Exclamou Taravangia. Será que eles vêm atrás de mim? Parece uma suposição razoável, concordou Alnak. A guerra civil vedena deixou o país em ruínas, e a fronteira entre Aletikar e Jakeved é porosa. Talvez, disse Dalinar. Eu lutei naquela fronteira. Não é um campo de batalha tão fácil quanto parece. Precisamos defender Jakeved, disse Taravangia. Quando o rei me entregou o trono, prometi que cuidaria do seu povo. Se os esvaziadores nos atacarem. A preocupação na sua voz deu uma oportunidade a Navani, que voltou ao centro da sala. Não vamos permitir que isso aconteça. Vamos? Vou enviar tropas para ajudá-lo, Taravangian, disse Dalinar. Mas o exército pode ser interpretado como uma força invasora, e não pretendo invadir meus aliados, nem mesmo na aparência. Não podemos firmar essa aliança com uma mostra de solidariedade. Alguém mais pode ajudar? O primeiro azichiano fitou Dalinar. Atrás dele, os vizires e pósteros conduziam uma conversa privada, escrevendo em cadernos. Quando acabaram, a vizir Noura se inclinou para a frente e sussurrou para o imperador, que concordou. Vamos enviar 5 batalhões para Jakeved, disse ele. Isso será um teste importante de mobilidade através dos sacroportais. Rei Taravangian, o senhor terá o apoio de Azir. Navani soltou um longo suspiro de alívio. Ela permitiu que a reunião tivesse uma pausa, para que as pessoas pudessem comer e beber, embora a maioria provavelmente fosse passar o tempo elaborando estratégias ou transmitindo os eventos para seus vários aliados. Os grão-príncipes se agitaram, separando-se em suas respectivas casas para conversar. Navani sentou-se ao lado de Dalinar. Você prometeu entregar um bocado de coisas, comentou ele. Dar a fé em controle do comércio e dos suprimentos. Administração é diferente de controle, disse Navani. Mas, de qualquer modo, você achou que fosse conseguir fazer essa coalização funcionar sem ceder nada? Não. É claro que não. Ele olhou adiante. Aquela expressão assombrada fez com que ela se arrepiasse. Do que você se lembrou, Dalinar? E o que a guardiã da noite fez com você? Eles precisavam do espinho negro. Ela precisava do espinho negro. Sua força para aquietar a preocupação nauseante dentro dela. Sua vontade para forjar aquela coalização. Ela pegou a mão dele, mas Dalinar enrijeceu, depois se levantou. Ele fazia isso sempre que achava que estava relaxando demais. Era como se estivesse procurando algum perigo para encarar. Ela se levantou ao lado dele. Precisamos tirar você da torre, para ter uma nova perspectiva. Visite algum lugar novo. Isso seria bom, disse Dalinar, a voz rouca. Taravangian estava falando em levar você para visitar Vedenar pessoalmente. Se vamos enviar tropas Colin para aquele reino, faria sentido que você avaliasse a situação ali. Muito bem. Os azichianos a chamaram, pedindo elucidação sobre em que direção ela queria que eles seguissem com seus estatutos de coalização. Ela deixou Dalinar, mas não conseguiu parar de se preocupar com ele. Teria que queimar um glifo-amuleto naquele dia. Uma dúzia, para alocar e os outros. Exceto, parte do problema era que Dalinar alegava que ninguém estava vendo as orações que eles queimavam, enviando fumaça para os salões tranquilinos. Ela acreditava nisso. De verdade, naquele dia, deram um grande passo rumo à unificação de Roshar. Contudo, se sentia mais impotente do que nunca. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.